Gastos municipais. Confira como os gestores devem ficar atentos com relação à contabilidade do município. Desenvolvimento sustentável. Veja a cobertura do lançamento do 6º Encontro Municipal com o Desenvolvimento Sustentável em Juiz de Fora. E ainda uma entrevista sobre transparência com o chefe da Controladoria Regional da União em Minas Gerais, Breno Cerqueira Alves. Agora, no AMM TV. Com o intuito de ouvir os gestores municipais e realizar um evento que promova discussões sobre desenvolvimento sustentável, aconteceu em Juiz de Fora a preparação para o encontro que será em Brasília, entre os dias 24 e 28 de abril. Confira. Prefeitos, secretários e representantes municipais estiveram presentes no lançamento regional para o evento que acontecerá em Brasília, o 6º Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável, e puderam entender melhor sobre o evento que vai abordar o enfrentamento da situação fiscal das cidades. Nós estamos falando de reinventar financiamento e reinventar a gestão. A situação atual obriga a criatividade, não basta ficar lamentando as dificuldades, é preciso agir e a população espera isso dos prefeitos. O SEBRAE participa de uma ação como essa para apresentar aos prefeitos e assessores, vereadores, a importância da micro e pequena empresa e o seu papel no desenvolvimento regional. Esse é o papel do SEBRAE neste momento. Esta é a preparação para o evento que acontecerá em Brasília, entre os dias 24 e 28 de abril, o maior evento de sustentabilidade urbana do país. Esse encontro é muito importante para que possamos trocar informações, ideias e fortalecer os municípios. É nos municípios onde estão as pessoas, então o fortalecimento das prefeituras, dos municípios é fundamental para que os recursos públicos cheguem às cidades e, consequentemente, às pessoas. Porque a receita lá para o Acre não é a receita para Juiz de Fora, não é a receita para a Zona da Mata. Como é que nós vamos estabelecer um programa, uma lei de licitação que vale para São Paulo e que tem que valer também para Goiânia? Não vai funcionar, não dá. São graus de complexidade diferentes e a gente tem que levar isso em conta. Na medida que a gente nivela todo mundo, a gente inibe e impossibilita que cada localidade tenha a sua criatividade na solução. Os gestores que quiserem participar do encontro em Brasília devem acessar o site fnp.org.br. Os gastos no município são sempre uma preocupação. Mas quais são as medidas corretas a serem tomadas no início do mandato? Pessoal, do artigo 18, parágrafo 1º, estabelece a equiparação. No início do ano, novos prefeitos e vereadores tomaram posse dos mandatos para os quais foram eleitos. E um dos primeiros desafios do início da gestão é em relação ao setor financeiro. Por causa disso, é necessário que se dobre a atenção para que não haja problemas futuros. A primeira coisa que o gestor que está tomando posse deve fazer, direta ou indiretamente, é procurar primeiro ter um profissional que vai assumir a contabilidade, a responsabilidade técnica da conta do município. Em busca de estarem prontos para esses desafios, gestores de municípios do estado participaram do curso de contabilidade pública oferecido na sede da AMM. O curso está sendo muito bom, ele está trazendo muitos conhecimentos. Realmente são muitas dúvidas mesmo, principalmente na aplicação dos recursos. Como eu trabalho no legislativo, a gente tem que ter um cuidado maior para estar filtrando essa questão. Porque é lá no legislativo que a gente vai ver a disponibilidade dos recursos que a prefeitura dispõe e também dos recursos que ela possivelmente possa vir a ter no decorrer do exercício. A contabilidade pública, a gente sabe que ela está regrada com a lei de 1964. E toda a contabilidade privada das empresas privadas, ela sofreu modificação no Brasil, inclusive com uma modificação expressiva em 2008, que ela tem uma leitura mundial. Eu acho até que todo secretário de Fazenda e todo contador de município deveria estar aqui. No AMM TV desta semana, eu recebo o superintendente da Controladoria Geral da União, Breno Barbosa. Tudo bem, Breno? Tudo bem, Thaís. Como é que tá? Tudo bem. Breno, um prazer receber você aqui no AMM TV. Igualmente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também falando do trabalho da Controladoria Geral da União.
Falando do trabalho da Controladoria Geral da União, resume para os telespectadores qual é o papel da Controladoria. A Controladoria Geral da União, ela hoje, sob o formato de ministério, né, ela tem o nome de Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. E, basicamente, a função da Controladoria Geral da União é exercer as atividades de controle interno na administração pública federal, o que envolve fiscalizar o bom uso dos recursos públicos federais, que são executados pelos ministérios, pelos órgãos públicos federais e por meio de repasses pelos municípios, pelos estados e por entidades não governamentais. Dentro dessa sua resposta, eu tenho dois questionamentos. Como funcionam as auditorias e fiscalizações por parte da Controladoria? Sim. Anualmente, existe uma rotina de auditoria que a CGU precisa realizar nos órgãos públicos federais. Essas auditorias são denominadas auditorias anuais de contas. Alguns gestores, né, de órgãos públicos federais, de acordo com uma classificação de risco do Tribunal de Contas da União, eles precisam prestar contas e a CGU realiza uma auditoria nesses órgãos para avaliar a gestão e encaminhar esse relatório ao Tribunal de Contas, que vai então fazer o julgamento das contas desses gestores. Essa é a auditoria anual, ela é ordinária. Existem também auditorias que são realizadas com o intuito de se avaliar os programas de governo. Então, por exemplo, a Controladoria Geral da União, por um critério de risco, por um critério de materialidade, resolve realizar uma auditoria para ver como que um certo programa de governo está se saindo, do ponto de vista de resultados, do ponto de vista de eficácia, enfim. Essa ação geralmente é desencadeada nos vários estados, né, e a CGU tem regionais em vários estados, né, em todos os estados. Para fiscalizar esse programa, essas informações são consolidadas e ao final desse trabalho de auditoria a gente tem uma avaliação de como é que está a execução de um certo programa de governo. Então isso tudo no que diz respeito à auditoria. Já a fiscalização, ela visa verificar se o resultado da ação, o resultado de determinados programas, se ele ocorreu naquela localidade ou naquela situação. Então, por exemplo, nós realizamos fiscalização em municípios para ver a construção de uma escola, para ver a execução dos recursos de merenda escolar que são repassados para o município, a construção de hospital, a construção de quadras, recursos do turismo, que vão fomentar a atividade turística naquele município. Então, a fiscalização ela tem um caráter mais pontual e normalmente se direciona aos municípios e aos estados. Nós vamos selecionar os municípios por critérios de vulnerabilidade. Então, a CGU traçou indicadores, levando em conta a quantidade de recursos, a população, utilizando padrões internacionais para mensurar o risco, e com base em todos esses indicadores, se chega à conclusão de qual município deve receber a fiscalização. Então, dessa vez, será utilizado o critério de vulnerabilidade para realizar a fiscalização. Esses indicadores de vulnerabilidade ou de risco, né, eles indicam uma alta probabilidade de que haja um problema. Talvez em decorrência do tempo que o município não é fiscalizado, talvez em decorrência de um histórico de problemas que tem sido encontrados, mas também com relação à quantidade de recursos que é repassado. Então, a expectativa é de que, utilizando esse tipo de indicador, a CGU consiga atuar onde, de fato, é necessário realizar uma fiscalização, né? Essas auditorias e fiscalizações, então, contribuem para um mandato transparente? Contribui, com certeza. Essa questão da fiscalização do que está acontecendo e o que não está, e o que você já tinha falado, a gente pode ir para a próxima pergunta. Com relação às ouvidorias. Os ouvidores têm um papel, que desempenham um papel importante no município e contribuem também com o trabalho da Controladoria.
como eles atuam e o que pode ser melhorado a partir do momento que existe um ouvidor no município? É muito importante a atuação dos ouvidores. Na verdade, as coisas se encaixam na questão de controle da seguinte forma. Quanto mais informação estiver disponível ao cidadão, o cidadão tem condições de acompanhar a execução dos recursos e saber o que está acontecendo. E cobrar também dos governantes, cobrar dos órgãos, que aquele recurso seja bem aplicado ou até redirecionado. As ouvidorias, elas são canais que recebem as manifestações dos cidadãos. Então, em termos de políticas públicas, de serviço público, as ouvidorias elas têm esse papel de captar, né? Então fazem essa interface entre o Estado e o cidadão, captando as manifestações do cidadão e convertendo essas manifestações em melhorias, em evoluções na própria prestação do serviço público. A Associação Brasileira de Ouvidores, inclusive, tem agora uma plataforma que foi apresentada aos gestores municipais que envolve lei de acesso à informação, transparência, ouvidoria no município. Como que essa ferramenta pode contribuir com o trabalho da CGU? Uma ferramenta que consiga atender aos critérios de transparência, aos critérios que são estabelecidos pela nossa lei de responsabilidade fiscal, ela é muito importante. Então, existe essa lei de responsabilidade que já preconiza que os recursos precisam ser divulgados, os gastos precisam ser divulgados para a sociedade. E existem critérios mínimos, informações mínimas que precisam ser divulgadas para o cidadão. E tá lá nessa lei de responsabilidade fiscal. Essa ferramenta, eu suponho que ela atenda a esses critérios dessa lei e que ela permite que municípios, por exemplo, que não tenham recurso ou não tenham condições tecnológicas de implementar uma ferramenta própria, eu imagino que uma ferramenta que já contém esses elementos facilite muito a divulgação dessas informações. Por um custo mais baixo. Por um custo provavelmente mais baixo. E aonde que ela auxilia no trabalho de controle? Justamente, ao auxiliar o gestor a divulgar as informações, a sociedade começa a ter mais condições, a se empoderar para exercer o controle social. E esse controle social é extremamente benéfico para os órgãos de controle exercerem devidamente o seu papel. Próxima pergunta é complexa. Você falou em recursos. Se você fosse me responder detalhadamente, nós ficaríamos aqui até amanhã. Mas qual seria, assim, superficial, de maneira superficial, a aplicação correta dos recursos federais? É uma pergunta ampla, né? Na verdade, o recurso, quando ele é previsto anualmente, né, no nosso orçamento, né, a gente chama, a lei orçamentária anual, esse recurso ele é aprovado pelo Poder Legislativo, no caso do município, a Câmara de Vereadores, no caso do Estado, a Assembleia, no caso do Governo Federal, o Poder Legislativo Federal. Esse recurso ele é destinado a uma certa finalidade. Então, começa daí a execução, o uso desse recurso. Ele é destinado por meio do orçamento. Os gestores que vão executar esse recurso, eles precisam observar as normas, os princípios que nós temos no nosso ordenamento jurídico para poder favorecer a devida concorrência dos fornecedores, observar os preços, se são compatíveis com o preço de mercado. Lembrando que os governos são um dos maiores compradores. Então, seria possível admitir que comprasse até por um preço melhor que o preço de mercado. Então, utilizando as regras para a execução da despesa, de licitação, as regras de transparência que nós já possuímos, e as regras de prestação de contas, né? Enfim, ao executar um recurso, muitas vezes é preciso que haja uma prestação de contas daquilo que foi feito. Acompanhar e fiscalizar, né? Quem executa o recurso é o primeiro que tem o dever de acompanhar e de fiscalizar o que está sendo executado. Perfeito.
Como os gestores municipais devem ficar atentos aos atos de transparência durante o mandato? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe aos municípios obrigatoriedade com relação à divulgação de informações. E ela estabeleceu prazos para a implementação da transparência de acordo com a população do município. Hoje, todos esses prazos já estão esgotados. Em tese, todos os municípios já deveriam ter implantado efetivamente ações de transparência e todos deveriam estar cumprindo tudo aquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal preconiza. A importância disso é o seguinte: se o gestor municipal não estiver seguindo os critérios de transparência, o município pode perder duas vezes. Primeiro, perde por ter a dificuldade de exercício de controle social e de acompanhamento dos gastos. Isso pode levar, eventualmente, até a um prejuízo, enfim, a uma perda do aquele recurso que foi aplicado. Mas perde também porque os recursos federais que são repassados aos municípios e estaduais, eles podem ser interrompidos, certo? A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que se as ações de transparência não tiverem sido implementadas, algumas transferências podem ser interrompidas. Mas o ponto a se ressaltar não é exatamente esse, que o município ele pode até perder recurso. E isso é crítico, e por isso que a transparência ela é muito importante de ser implementada. Já estão reclamando com o recurso que tem, imagina sem recurso nenhum. O nenhum. recurso já é pouco, exatamente. Muitas vezes o município depende do recurso federal, do recurso estadual, para poder realizar algumas ações que ele não consiga custear com recurso próprio. Então, vamos imaginar uma situação em que, por falta de transparência, o governo federal suspenda o repasse de recursos que são importantes. Quem perde é a sociedade. Quem perde é a sociedade. Infelizmente, essa situação tem ocorrido, já tem ocorrido em nosso país, de municípios deixarem de receber recursos porque não cumpriram as medidas de transparência. E de gestores municipais serem responsabilizados, sobretudo por ação do Ministério Público, responderem por improbidade, etc., porque não implementaram as ações de transparência. O cenário agora, daqui para frente, as pessoas têm que entender que não tem como mais ficar no comodismo, que realmente a política tem que ser feita de uma maneira diferente. É irreversível, é irreversível. Em outros países, né, já há uma cultura e critérios bem estabelecidos para se tratar a questão da transparência. Em nosso país, foi a partir, principalmente, da Lei de Acesso à Informação que a transparência se torna mais efetiva, apesar de todo o arcabouço já ter vindo previsto em nossa Constituição. Mas, hoje, isso é inescapável, é inexcusável que um gestor não preste contas e não dê transparência e publicidade à execução daquele recurso. Não há como a sociedade acompanhar, e a sociedade hoje exige isso, né? Hoje, vamos dizer, há um paradigma ético e um paradigma de participação diferente do que tínhamos alguns anos atrás. Então, não é admissível que esses recursos sejam gastos sem que a sociedade possa monitorá-los e acompanhá-los, ou até mesmo, eu não digo nem exatamente sobre a questão do desvio, mas até sobre a questão de onde esse recurso vai ser melhor aplicado no município. Ainda bem que está mudando. Ainda bem que está mudando. Esperamos que a partir de agora esse cenário seja de uma franca evolução. Vamos torcer. Breno, eu agradeço a sua presença aqui no programa. Muito obrigada por contribuir conosco e com o pessoal de casa para poder saber cada vez mais qual é o nosso papel na sociedade. Eu agradeço e quero dizer que a Controladoria Geral da União está à disposição. Existem projetos de fomento ao controle social, existem projetos de auxílio ao gestor municipal, tanto na área de ouvidoria, na área de prevenção, de corregedoria, de auditoria, enfim. A CGU está aberta
auxiliar no que for necessário com relação à atuação no controle. O gestor municipal que quiser fazer contrato, tiver alguma dúvida, entre em contato de que maneira? Pode encaminhar um e-mail para a CGU, e aqui em Minas Gerais o nosso e-mail é cgumg@cgu.gov.br. Maravilha. Muito obrigada, Breno. Eu que agradeço. O AMM TV de hoje fica por aqui. Entre em contato conosco para dúvidas e sugestões pelo telefone 31 21 25 24 38. Até semana que vem.